Fala pessoal, tudo certo com vocês? Beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero comentar sobre a prisão civil do Carlinhos Mendigo, o Carlinhos do Pânico, tá? E pessoal, para começar a comentar sobre esse caso, a gente tem que lembrar, para quem não conhece ou quem esqueceu, o Carlinhos Mendigo é aquele que fazia aquele personagem do Pânico. Ele ficou no Pânico, eu creio, até 2016, enfim. Ele ficou até 2007, daí o Pânico foi para a Band, depois ele acabou voltando, né? Enfim. E o Carlinhos, pessoal, ficou casado com a Aline, com quem ele teve um filho. E assim, pessoal, no decorrer do tempo, o Carlinhos já pagava, após a separação com a Aline, o Carlinhos já pagava um valor determinado alto. Até porque ele trabalhava na televisão, né? Como todos sabem, o salário na televisão é muito maior, né? E assim, pessoal, a situação foi decorrendo com o tempo. O Carlinhos não veio adimplindo com essas pensões e cumulou que essa pensão, somada os valores que ficarem em atraso, totalizaram o valor de 246 mil, tá? E assim, pessoal, desde 2023, agora, novembro de 2023, foi expedido um novo mandado de prisão pro Carlinhos, tá? E desde então ele vem se esquivando, ele vem fugindo da polícia, tá? E agora acabou que, na data de ontem, se eu não me engano, no dia 18 de junho, ele foi preso pela questão da falta de pagamentos de alimentos, tá? Mas vamos lá, pessoal, vamos fazer o comentário agora. Eu narrei para vocês toda a situação de forma resumida, lógico, até porque o nosso intuito aqui é falar do direito de uma maneira descomplicada, né? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, começando meu comentário agora, vamos lá. O Carlinhos Mendigo, pessoal, obviamente, ele é um cara que ele foi office boy na Band, no Pânico na rádio, né? Que era só na rádio antigamente. Ele foi office boy, ele trabalhou de estagiário, enfim. E depois ele foi se tornando esse personagem famoso que todo mundo conhece, correto? E durante esse tempo, pessoal, ele se casou com a Aline, teve o filho que é em comum do casal, e depois acabaram se separando. E, pessoal, na época, eu não tenho acesso aos valores, mas na época deve ter sido estipulado um valor alto, conforme os ganhos que o Carlinhos tinha. Porém, pessoal, ao decorrer do tempo, a gente sabe que o Pânico na TV acabou saindo fora do ar, ficou só o Pânico na rádio, e o Carlinhos saindo da mídia, né? Hoje em dia, pelo que eu vi, ele é autônomo. Ele faz sim, trabalhos como humorista e tudo, mas não tem aquele grande sucesso que ele tinha no Pânico, correto? Correto. Pessoal, vejam bem, o Carlinhos alegou, pelo que eu vi o advogado dele comentando na entrevista, alegou a questão que diminuiu muito os ganhos dele, da época que ele trabalhava no Pânico, logicamente. Mas só que, pessoal, o juiz não aceitou isso e manteve o valor para o Carlinhos pagar. E o que acontece, pessoal? Esse valor foi mantido e o Carlinhos vem atrasando, adimplindo e atrasando. Até que culminou, pela segunda vez, se eu não me engano, nesse mandado de prisão contra ele. Tá? Eu creio que um tempo atrás, se foi 2021 ou 2022, que também tinha saído um mandado para ele. Mas creio que ele acabou entrando em negociação sobre isso. Agora, em 2023, saiu um novo mandado de prisão para ele. Tá? Totalizando o valor aí dos atrasos das pensões, 246 mil. Tá? Então, assim, pessoal, ele foi preso na data de ontem. O Carlinhos alega essa questão que ele não tem condições de estar arcando com esse valor exorbitante de pensão. E acabou sendo preso por isso. E assim, pessoal, infelizmente, a lei a gente sabe que é muito importante essa questão da prisão civil, porque tem o alimentante, o pai, né, o genitor, ele se torna obrigado a pagar porque senão sabe que vai preso, né? Correto? Porém, pessoal, a gente vê igual no caso do Carlinhos. A gente sabe que lá até 2016 ele tinha um ganho aqui, bem grande, e depois já diminuiu esse ganho. Só que a justiça não acompanhou isso, tá? E não entendeu por isso, manteve praticamente ali o valor que ele pagava de pensão, tanto que ele sempre vinha atrasando com as pensões, e culminou agora que não teve jeito, mesmo ele se esquivando da justiça em São Paulo, ele acabou sendo preso, tá? E é assim, pessoal, é complicado, porque teve a audiência de custódia dele hoje, que é aquela audiência que a pessoa que vai presa é apresentada em juízo para explicar como é que foi feita a prisão, e ele não fez pagamento e vai permanecer preso por 30 dias, né, que foi o que foi colocado no mandado de prisão dele, é válido por 30 dias. E assim, pessoal, é complicado, porque igual no caso do Carlinhos,
que a gente faz numa situação dessa? Ele não tem condição de pagar a pensão. É uma pessoa honesta, que a gente sabe que trabalha, deve alimentos, é lamentável e acaba sendo preso, tá? Agora, onde que está o erro aí na minha visão, pessoal? O grande erro, na minha modesta opinião, é lá atrás, pessoal, quando a gente vê que o Carlinhos deixa de ter aqueles ganhos superiores que ele tinha no Pânico e começa a ter um ganho bem inferior ao que ele tinha. E desde aí, pessoal, a gente vê que já a injustiça está aí, tá? Tá no fato de não ter ficado equivalente o ganho e o tanto que ele paga, tá? E isso, pessoal, é uma coisa muito comum nos dias de hoje, tá? Dentro da minha própria advocacia, eu vejo que acontece muito isso, tá? Do genitor, no caso, está ganhando um valor X e acaba que, na maioria das vezes, quando nos casos esse genitor é autônomo, acaba que às vezes ele tem uma variação muito grande e até passando dificuldade financeira. E assim, 70% dos casos do meu escritório acontece isso. A juíza, né, o juiz, ele não deixa proporcional o tanto que o cara está ganhando, que o genitor está ganhando, tá? E o que acontece, pessoal? A pessoa tem que comer também, né? E a gente sabe que daí ela não vai ter condições de pagar, acaba que vai preso. E aí, pessoal, do meu ponto de vista, como advogado, eu acho que é muito injusto, porque a justiça deveria acompanhar essa situação, porque o fato em si dele ter sido preso por alimentos, correto, está dentro da lei, beleza? Beleza? Porém, pessoal, a gente tem que avaliar lá naquele momento, quando até o advogado genitor, na maioria das vezes, tentou provar a proporcionalidade disso, dos ganhos que ele está tendo no momento e não conseguiu, e acaba decorrendo disso, que é uma coisa lícita e legal. Mas a parte que é injusta é lá atrás, pessoal, no momento que tem que ter a revisão dos alimentos, tá? E agora acaba que pessoas igual o Carlinhos, entre outras pessoas que são honestíssimas, acabam sendo presas por uma situação dessa. Então, pessoal, eu creio que no meu entendimento, para acabar aqui a minha opinião, o meu comentário sobre esse caso do Carlinhos, assim, tem que ser mais proporcional à justiça, tem que ser avaliado, a questão do alimento tem que ser revisada, na proporcionalidade que o genitor está ganhando de remuneração, né, ou os ganhos que ele tem até como autônomo, tá? Lógico, a gente sabe que muitas das vezes também tem genitores que correm, realmente fazem errado, realmente têm bens e não querem arcar com nada, eu sei disso. Mas infelizmente, pessoal, até na minha advocacia, eu pego muitos casos parecidos com o caso do Carlinhos, tá? Que infelizmente o genitor não tem mais condições de pagar o que pagava, não consegue reverter isso na justiça de maneira nenhuma, infelizmente, mas na maioria das vezes quando o juiz é mulher, tá? É uma juíza, uma magistrada, e acaba que culmina nisso, uma pessoa honesta, que nunca foi presa na vida, acaba passando por isso e ficando presa. E detalhe, pessoal, não consegue pagar na maioria das vezes até lá dentro, quando está preso, familiares tentam e não conseguem. Alguns casos a gente vê que o pessoal consegue, empresta de um, empresta de outro e consegue fazer um acordo e consegue pedir a revogação da prisão civil. Mas isso são exceções. Infelizmente, o nosso direito de família padece desse excesso e dessa desproporcionalidade que acontece nesses casos igual do Carlinhos, que ao meu ver, o fato em si da prisão é justa, é lícita, etc. Porém, o da onde ela veio, lá atrás, quando poderia ter sido revisado, olhando os ganhos dele e o que ele ganha agora, não foi justo e para mim foi, assim, a balança pesou, foi muito desigual e acaba se tornando, na verdade, no final de contas, uma decisão injusta, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentei, até me estendi um pouco, comentei brevemente sobre o caso do Carlinhos, expus também um pouco da minha advocacia na área de família que eu também atuo e apontando aí alguns excessos e uns pontos fora da curva que a gente sabe que existe e que infelizmente nosso direito de família tem pecado, no meu ver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu comentário, curta o vídeo, pessoal, compartilhe para quem quiser, quem gostou do conteúdo, que me ajuda a estar crescendo aí no YouTube e esse conteúdo vai indo para mais pessoas, tá bem? E se inscreva no meu canal aí para sempre estar acompanhando os vídeos que eu vou postando a cada semana, tá bem? Pessoal, um forte abraço, Deus abençoe vocês, fui!